convidar você a falar um pouquinho de economia, né? Hoje a gente fala com o Edivan, entrando nesse universo, né? Dentro desse universo, a gente tem um termo muito importante que para a gente entender sobre inflação. Quais são os fatos, né, que fazem ela subir, ela descer, os preços aumentarem, os preços diminuírem? E assim a gente fica nessa corda bamba, né? Quais os cuidados que eu tenho que ter com a inflação na hora de investir meu dinheirinho tão suado, né? Por isso que a gente convidou o nosso economista Edivan Júnior para falar sobre esse assunto no nosso quadro Dinheiro em Foco. Vamos lá! Oferecimento EB Parcerias. Certamente você já ouviu falar no termo inflação, principalmente quando é abordado nos jornais sobre a economia do país, por exemplo. Esse termo inflação é um termo da economia e se refere-se ao preço de um conjunto de produtos e serviços quando está em alta. Quando esse preço está em baixa, o termo é deflação. Ainda não conseguiu entender nada? Fica aí que a gente vai te explicar melhor. Vou dar um exemplo. Você se surpreende ao lembrar que com a mesma quantia que seria suficiente para comprar um carro zero no final dos anos 90, não é possível adquirir mais que um modelo usado e não tão novo nos dias de hoje? Esses são os efeitos da inflação, que segue os efeitos da lei da oferta e demanda na economia. Quando os consumidores estão mais dispostos a gastar e têm disponibilidade para fazer isso, a tendência natural é que os preços subam. O mercado de câmbio também influencia na inflação. Quando o dólar sobe, itens importados ficam mais caros no Brasil. Além disso, mesmo que um produto seja fabricado no Brasil, ele pode ter componentes importados. E se o preço desses insumos subir, pode ser repassado também para o valor final. Tudo influencia. Não tem jeito, tem que entender de inflação porque ela afeta diretamente a economia. Tá aí, gente, por isso que agora a gente fala com ele, nosso economista do nosso quadro Dinheiro em Foco, Edivan Júnior. Bom dia, Edivan! Bom dia, Estefânia. Bom dia a todos os telespectadores do programa Revista Meio Norte. Olha, Edivan, nossos telespectadores já estavam perguntando, cadê o Edivan? Eu quero saber por que esses preços estão subindo tanto, pelo amor de Deus. Muitas mensagens a gente vem recebendo e você que está em casa sempre pode participar e sugerir o tema para o Edivan estar trazendo aqui, esclarecendo muitas dúvidas. E a gente já começa, Edivan, perguntando para você o que é a inflação. Vamos tentar desmistificar esse bicho de 7 cabeças, né? E aproveitar para parabenizar aí a produção, que a introdução aí ao quadro foi muito bem explicativa, muito bem didática. O Júnior aí selecionou muito bem, né? Então, assim, o que é inflação? Como já foi dito por você na abertura e pela reportagem, a inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços da economia, né? Então, o que é feito, né? O IBGE, né? São construídos vários índices de preço, mas que, na verdade, a gente pega uma média disso, o IBGE faz o trabalho com o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Que é medido pelo IBGE, que é o índice oficial no Brasil, né? Para a gente medir a inflação. Então, a inflação, o que é? Para a gente não enfeitar muito, é o aumento de preço. Então, o que é a inflação? Quando perguntar para você o que é a inflação, é o aumento de preço, né? Estamos falando dos preços que se elevaram, né? Como o Júnior bem colocou aí, a deflação seria, na verdade, a redução desses preços. Então, a inflação é o aumento generalizado de preços, né, da economia. Certo. E, Edivan, e a gente já vai entrar aí com as cartelas, né, com perguntas sugeridas pelos nossos telespectadores, para você estar respondendo aqui, para esclarecer algumas dúvidas, gente. E se você aí de casa também tiver mais algumas dúvidas, você pode seguir no Instagram da EB Parcerias, tá? Edivan está sempre trazendo dicas, informações também sobre preços, aplicativos também que facilitam o dia a dia da gente. Então, o Instagram da EB Parcerias está um Instagram muito informativo e trazendo, assim, uma melhor qualidade de vida para a gente, desmistificando muita coisa que a gente acha que é difícil, mas na verdade é super fácil, né? Mas, ó, Edivan, vamos colocar aí nossa primeira pergunta. Pode colocar, Júnior, que a gente já separou aqui, ó. Qual a inflação atual e como ela se calcula hoje em dia? Tá, vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. Como é que a gente calcula a inflação? Até porque eu falei de IPCA aí na definição, né? O que é o IPCA? O IPCA é esse índice, né, de preços que é medido pelo IBGE, né, desde 1980. Né? Então, como é que é calculada a inflação?
Então, o IBGE, do dia 1º ao dia 30, né, de cada mês, né, ele mede o preço de uma cesta de consumo. Eu até passei para a produção, uma cesta de consumo, a gente pode até falar dela na sequência. Então, essa cesta de consumo que é representativa, ele faz a pesquisa em 13 áreas geográficas, 13 regiões aí, 13 capitais, né, região metropolitana, com famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. No Nordeste, das 13 áreas geográficas, só é medido em Fortaleza, Recife e Salvador, tá? Mas as outras capitais terminam seguindo a tendência. Então, é dessa forma que é calculado. É feita uma pesquisa, né, do dia 1º ao dia 30 do mês de referência, não a inflação do mês passado, né, do 1º ao último dia do mês. Mede essa cesta de consumo, né, com famílias com renda entre 1 a 40 salários mínimos nessas capitais. Como é que está a inflação hoje? Nos últimos 12 meses, no acumulado, ela está 5,2%. Né? Então, eu sei que eu vou ouvir aí, deve ter alguma pergunta depois aí, falando que só está 5,2%, porque os preços, quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai à padaria, quando a gente vai em qualquer lugar, a gente vê um aumento bem maior. Nossa, é que todo mundo vem reclamando, Edivan, mas está tudo muito caro, é o arroz e a carne, é o tomate e a cebola, é tudo. Tá. E a gente pretende explorar um pouquinho aqui hoje, e aí está 5,2%, por que eu estou reforçando a questão do 5,2%? Porque é o maior nível histórico dos últimos 4, né, desde 2016, é o maior nível histórico de inflação que a gente tem. Nossa! Né? Então, e a meta do governo, do Banco Central, é que a inflação fique no máximo em 3,75%. Né? Qual é a normal, Edivan? A normal que a gente vinha trabalhando com os preços normais? Olha, Stefânia, na economia a gente fala tem a famosa lei da oferta e da procura, né? Uhum. Então, na verdade é a lei da oferta e da demanda, que essa lei ela busca, na verdade, equalizar, harmonizar justamente o nível de oferta e o nível de demanda que a gente tem na economia, que é justamente o que faz, em tese, os preços crescerem. Por que um preço aumenta? Geralmente, quando a gente tem uma maior demanda por um determinado bem ou serviço, né? Vamos pegar o exemplo aí que você falou, porque a gente vai no supermercado, ovo, por exemplo. Quem vai no supermercado aí, dar um exemplo bem prático, né? Há um mês atrás, a cartela de ovos, uma cartela com 30 ovos, estava em média 10, 12 reais. Hoje, se você for, está 18 reais. Absurdo! Né? Por quê? Mas aí, tudo tem uma causa, né? As pessoas, o preço da carne aumentou, você falou aí agora. O que causou o aumento do preço da carne? O aumento do preço da carne, a gente, como o dólar está, nossa moeda está bem desvalorizada, então está favorecendo a exportação, né? Então, com o dólar alto, então a carne bovina brasileira, a turma que produz, exporta. Juntou-se a isso, por outro lado, os insumos, né, pecuários são, grande maioria, importados. Então, e a produção aqui ficou menor, então o preço subiu. Como a gente tem uma oferta menor, o que é o inverso é verdadeiro, né? Quando eu tenho uma demanda maior por alguma coisa, quando eu procuro mais alguma coisa, tem mais gente aí procurando. Aí aumenta o valor, né? Aumenta o preço. Justamente. Edivan, como é que tudo isso pode ser controlado? Como que essa inflação pode ser controlada? Esses preços? O que nós podemos fazer, os governantes, né? Olha, a inflação, ela tem, o Banco Central, na verdade, e dentro da economia, a gente tem alguns instrumentos de controle, né? E as ferramentas principais que são utilizadas pelo governo brasileiro, geralmente, é a política monetária, né? E o aperto fiscal. O aperto fiscal nada mais é do que o governo reduzir o gasto público, né? Isso não acontece. A gente vê muito isso no discurso, mas na prática isso não acontece. E ainda mais agora em período de pandemia, que a gente tem algumas medidas emergenciais, né? Investimentos bem pontuais. Então, o aperto fiscal seria reduzir o gasto público, né? E aumentar impostos. Isso a gente vê, né? Mas também até agora, nesse momento também, estão passando alguns governos, alguns estados estão dando uma carência. Então, o que é que sobra para o governo fazer? Uma política monetária. O que é a política monetária? É aumentar os juros. Essa semana, a nossa taxa básica de juros era 2% ao ano, ela subiu para 2,75%. Nossa. Edivan, traduz isso aí. O que quer dizer o juro alto? O juro alto significa o menor consumo, né? E esse menor consumo, quando eu começo a parar de procurar mais um determinado bem, a ideia é que controle a inflação, controle os preços e cai o preço, né? Porque o juro é que determina, o juro, na verdade, é o grande maestro do mercado, né? Dos preços. Porque quando eu aumento o juro, quando eu aumento o preço do dinheiro, né?
os empréstimos ficam mais altos, né? E tudo deriva disso, porque os investimentos, as empresas vão captar dinheiro nos bancos, né? Então tudo fica mais caro, né? Então, quando as pessoas vão procurar um empréstimo no banco que está mais caro, né, aumenta, né, a responsabilidade dela mensal, o compromisso mensal, e ele tende a comprar menos. Né? Ele tende a comprar menos, né, porque a prestação dele está maior. Então, isso reflete na queda da inflação. Então, o governo espera que, aumentando o preço do dinheiro, aumentando os juros, a gente consiga, num curto prazo, já controlar a inflação, controlar esse aumento de preço. Pode até ser que não caia o preço, mas ele tende a controlar, estancar um pouquinho essa subida, porque de fato, como você falou, está um absurdo. Um absurdo, né? Está difícil viver, ainda mais no momento que a gente está vivendo dessa pandemia, Edivan. Fica complicado, porque a gente não tem esse aumento, eu falei que está 5,2%, a gente não tem esse aumento, por exemplo, na renda, muito pelo contrário, a gente está vendo aí muitas empresas fecharem, o desemprego... Muito desemprego, né? Falta investimento do próprio governo para poder... porque, assim, eu acredito muito, isso é uma opinião pessoal, que para a economia ter uma pujança, ter uma dinâmica mais forte, né? Isso depende da renda, tá? Então, a renda depende de emprego. E emprego precisa ter investimento, quer ser setor público ou privado. Nesse momento de pandemia, o setor privado está, de fato, muito apertado, com lockdowns, com uma série de situações. Então, o governo, a gente precisava ter mais investimento na indústria, a gente precisava ter mais investimento na construção civil, para que a gente pudesse gerar emprego. Então, gerando emprego vai gerar renda. Gerando renda, a economia se movimenta. E aí você falando dessa geração de emprego e renda, a gente já puxa a pergunta, né, que as consequências da inflação são isso que você está falando. É um desemprego, e o que mais que pode ter ao redor das consequências dessa inflação tão alta? A economia ela é cíclica, né? Então, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, ela gera, a questão da inflação alta, ela gera uma incerteza muito grande na economia. Então, você desestimula o investimento. Dá um exemplo, com a taxa de juros a 2% e com a inflação alta desse jeito, o investidor externo ele tira o dinheiro do país. E quem está com dinheiro aqui dentro para investir, passa a ficar com mais medo, né? Com receio, né? Então, essa questão de você não estimular o investimento, essa questão de você reduz o crescimento econômico, com o preço subindo a toda hora, você não consegue, né? Então, você tem uma distorção dos preços muito alta, uma variação, uma oscilação muito forte, uma volatilidade, aí você perde, inclusive, a noção do preço. Por exemplo, eu vou no supermercado hoje, eu não sei quanto é que está custando já o quilo do frango. Porque mesmo que você deixe de comer carne e vá para o frango, vai aumentar a procura do frango e vai aumentar o preço do frango. Então, fica difícil você avaliar se algo está caro, se está barato, se o preço está justo, se não está. Ou seja, bagunça, de fato, a economia, você tem uma inflação galopante, uma inflação crescente, entendeu? E quem sente mais isso, Stefânia? E a preocupação, por isso que eu falo muito a questão do emprego, né? Quem sente mais isso, a inflação ela afeta de maneira muito mais forte as camadas menos favorecidas, né? Infelizmente. Porque são as pessoas que têm menos acesso a alternativas, a instrumentos financeiros, acesso a banco para, de repente, né, tapar um buraco ali, pegar um empréstimo, uma situação, ou que não está empregada. E, querendo ou não, quem está com emprego, ele se sente, né? Mas ele tem aquele salário dele, né? Então, de fato, preocupa essa questão, e aí esse aumento, essa ação essa semana do Banco Central para aumentar a taxa de juros, impactou positivamente no mercado. Então, Edivan, essa imagem que você mandou para a gente, tipo itens da cesta, o que seriam esses itens da cesta? É uma questão da inflação? É o que é maior, o que aumenta mais? Como é isso? Deixa eu até pedir isso. Tinha pedido passado para o Júnior. Esses são os itens, e quando o IBGE faz a pesquisa lá, né, mês a mês, com aquelas famílias de renda de 1 a 40 salários mínimos, naquelas 13 capitais e regiões metropolitanas, são esses itens que são pesquisados. Então, são esses itens que são consultados, né, para poder gerar o índice financeiro. O que é que aumentou? Então, ele pega os itens em transporte, alimentação e bebida, a habitação e a moradia, itens de saúde, cuidados pessoais, as despesas pessoais, comunicação, que é conta de telefone e tudo mais, educação e vestuário. Como é que se comportou esses preços mês a mês? Então, para o grande público entender. Então, eu pego lá alimentação e bebida, eu pego lá o preço do arroz. Então, em janeiro, o preço do arroz custou tanto, na pesquisa que foi feita nas 13 capitais. Em média, o preço custou X.
No mês seguinte eu faço a mesma pesquisa. Esse preço aumentou ou diminuiu? Então, é assim que se calcula o índice, né? De novo, eu sei que tem gente que vai dizer, Edivan, mas não foi só 5% não. Pessoal, 5% que está nos últimos 12 meses é a média. Então, a gente tem preços aí que galoparam. O arroz ano passado, vocês viram que faltou arroz, então foi uma procura muito grande. Tem produtos que vai mudando, né, Edivan? Os produtos vão mudando, Sim. né? Edivan, eu queria que foi... você, antes da gente encerrar, você trouxesse uma dica, não só para os consumidores que têm empresa, mas também os que não têm empresa, estarem aí driblando essa inflação, estarem tentando, as pessoas que trabalham, que têm um negócio, começaram agora, o que elas podem estar fazendo? Se o Júnior puder colocar aí, a produção puder colocar, eu mandei um outro slide com essa cesta, ajuda na explicação, eu acho que fica melhor. Como é que vai colocar aí enquanto você está explicando. Como é que a gente pode se proteger, né? Sim. Então, vamos lá, a pessoa física, né? Então, assim, a gente na economia também tem a questão que a gente fala os bens substitutos. Então, eu estava dando o exemplo do arroz, eu acho que a gente parecia que tinha combinado. O arroz ano passado, o que aconteceu com o arroz? Diminuiu a área plantada no país, o governo também abriu mão de ter aquele estoque mínimo e, com o dólar alto, quem produziu exportou. Né? Então correu o risco de faltar arroz. E o produtor estava querendo vender num preço maior, porque a questão estava aumentando. Então, o que aconteceu na ponta aqui? A questão dos bens substitutos. O que é o bem substituto? Se o arroz está caro, eu vou comer outra coisa. O que foi essa outra coisa no passado? Macarrão. Se você pegar o aumento do consumo do macarrão no passado, cresceu também. Então, uma coisa sai puxando a outra. Né? Então, esse quadro aí, ó, são, em resumo, o que está sendo afetado pela inflação. Então, qual que é a dica para o grande público, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para as empresas? A pessoa física, o pão. Então, se o pão está aumentando muito, porque o pão tem insumo importado, tem o trigo, a gente não consegue produzir tudo, vamos substituir, né? Vamos para o biscoito. Então, é o que está acontecendo. Não estou dando só a dica, mas é o que está acontecendo e o que acontece sempre em períodos de crise onde a inflação é galopante. Combustível que está crescendo, está aumentando. Nem fala em combustível, viu, Edivan? Muita gente que abastecia com gasolina está colocando álcool. Muita gente está repensando alguns passeios, algumas viagens. Né? Nas empresas, a questão de compra, muitas empresas estão concentrando suas compras uma vez por mês para poder, num volume maior de compra, você ter uma barganha melhor com o seu fornecedor, né? Ou já vi nas maiores empresas, juntam-se 2 empresas ou 3 no mesmo segmento e compram de maneira conjunta. Ou também faz a questão do substituto, bem substituto, né? Na verdade, Edivan, a gente vem se renovando sempre, né? Tanto pessoa física quanto empresas, né? Para estar tentando driblar esse momento que a gente está vivendo. Ó, Edivan, muito bom estar com você aqui hoje. O pessoal está sentindo sua falta, te quer aqui todo dia agora. O pessoal está preocupado aí com dinheiro, Edivan. Meu Deus do céu. Olha, mas eu quero falar para vocês, telespectador, que você pode sugerir também aqui, ou no Instagram do Revista, ou no Instagram da EB Parceria, o que o Edivan pode estar esclarecendo aqui pra gente, tá? Não é isso, Edivan? Pode ficar à vontade também, né? Isso é importante, a gente pede apoio, a gente tem tentado, junto com a produção, trazer temas atuais, né? E temas que a gente consiga abordar tanto para empresas como para pessoa física, para que, de fato, a gente possa contribuir aí com informações, né? Compartilhar, né, com todo o teu público e também aprender, né? Tem nos ajudado muito, olha, tem nos ajudado muito mesmo, viu? E é como eu sempre falo aqui, é um momento que a gente está sempre se renovando, se reinventando e a gente precisa de direções para que as coisas funcionem. A gente que agradece, a gente, na verdade, aprende bastante e pede, de fato, aqui ao público participe, né? Quais são os temas, quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse, ou que a gente trouxesse aqui, porque esse espaço é de vocês, né, Stefania? Exatamente. A gente tem recebido um feedback bem bacana, as pessoas tentando melhorar, né? Isso é importante. Então, gente, como fala aí final, acho que fica a dica, né? Nesse sextou aí de inflação, a parte mais sensível, a gente sempre brinca, do nosso corpo é o bolso. Então, o que a gente tem como dica? Observe os preços, acompanhe, e aquela velha regra, se for comprar, de fato é um bem necessário, eu preciso fazer esse gasto nesse momento,
Isso serve para tudo, de uma roupa, de um sapato novo, e no supermercado acompanhe os preços, façam pesquisa, né? Então, acho que a gente precisa de fato estar atento com a questão do preço, porque todos nós estamos impactados. Quando você vai no supermercado que o preço está mais caro, não é culpa do empresário. Ele está repassando, é uma cadeia, né? Todo mundo sente, alguns vão sentir mais, outros menos. Mas fiquem atentos, as empresas vejam seus custos e suas despesas. Eu costumo brincar que despesa é igual unha, a gente tem que estar cortando toda hora. Então, Edivan, um beijo para você, até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau. Vinheta no ar. Oferecimento EB Parcerias.